Olá, pessoal, eu sou a professora Josiane Louvera e hoje estou aqui com vocês para junto conversarmos sobre as alterações da Lei 13.964 de 2019 nas leis penais especiais. A Lei 13.964 de 2019 é o pacote anticrime e esse pacote trouxe reflexos em várias leis penais especiais. Entre elas, a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84. Essa lei foi bem alterada pela Lei 13.964 de 2019. E que alteração essa que começou a vigir, entrou em vigor, né, a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Então, o artigo 4º da Lei 13.964, ele vai dizer pra gente o seguinte: a Lei 7.210 de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. Primeira alteração, artigo 9º-A da Lei 7.210 de 84. Ele foi incluído pela Lei 12.654 de 2012, mas sofreu alterações pela Lei 7.210 de 11... sofreu alterações pela Lei 13.964 de 2019, ok? Então, o artigo 9º-A foi incluído a Lei 7.210 de 84 pela Lei 12.654 de 2012, mas sofreu alterações agora pela Lei 13.964 de 2019. O artigo 9º-A, ele vai dizer pra gente o seguinte: os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072 de 90 serão submetidos obrigatoriamente à identificação de perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. Bom, como você pode verificar pelo artigo 9º-A, quando a gente for condenado por crime com violência de natureza grave ou por qualquer crime considerado hediondo, lembre-se, crime considerado hediondo do artigo 1º significa dizer que os crimes do parágrafo único da Lei 8.072 não estão elencados aqui, não por serem equiparados a hediondo. Podem até serem submetidos às regras do artigo 9º-A da Lei 7.210 em se tratando de crime doloso com violência de natureza grave contra a pessoa e não por ser equiparado a hediondo, ok? Porque aqui ele só tratou do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, não tratou do artigo 2º, portanto não entram os equiparados, salvo aqueles dolosos praticados com violência de natureza grave contra a pessoa, ok? O artigo 9º-A, no parágrafo 1º, vai dispor o seguinte: a identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo, ok? O artigo 9º-A agora vai ter o parágrafo 1º-A inserido pela Lei 13.964 de 2019. Então, olha só, o artigo 9º-A vai continuar com a mesma redação trazida pela Lei 12.654 de 2012. O parágrafo 1º, com a mesma redação da Lei 12.654 de 2012. Agora nós temos o parágrafo 1º-A, que é com a redação da Lei 13.964 de 2019, que vai dizer o seguinte: a regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. Que regulamentação? Perceba que o parágrafo 1º, ele vai dizer pra gente: a identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Veja, muita crítica há a respeito do artigo 9º-A, porque, na verdade, obrigatoriamente nós temos a identificação de perfil genético do agente que foi condenado. Para muitos, isso é considerado uma prova contra ele mesmo. Então, quer dizer, eu fui condenado por um crime doloso de natureza, com violência de natureza grave contra a pessoa, e aí eu sou obrigado a fazer
na verdade, a me submeter a exames de DNA para ter o meu perfil genético. Aí depois que eu cumpro minha pena, eu saio. Se eu pratico um crime, eles já vão ter lá o meu perfil genético, a prova já está previamente constituída contra mim. Então esse artigo 9º, ele já é um artigo extremamente criticado. Então é óbvio que depende de regulamentação. E aí o artigo 1º vai dizer: a regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção dos dados genéticos, observando as melhores práticas genética forense. O parágrafo 3º do artigo 9º vai dizer pra gente, aliás, o parágrafo 2º, ele já existia com a lei 12.654. Vou dar até uma lidinha dele para vocês, pra gente não pular já do 1º para o 3º. O parágrafo 2º diz: a autoridade policial federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético, ok? Aí agora vem o parágrafo 3º, que foi incluído pela Lei 13.964 de 2019, vai dizer: deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfil genético, bem como todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditada pela defesa. Então é óbvio que se essa identificação desse perfil genético for utilizada, é dado ao agente detentor do perfil genético o direito de contraditório, porque deve ser viabilizado ao titular dos dados genéticos o acesso aos seus dados nos bancos de perfil genético, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contrastado pela defesa. Então, o que o parágrafo 3º do artigo 9º, incluído pela Lei 13.964 de 2019, está trazendo é o direito ao contraditório, quando declara esses dados do perfil genético que tiverem lá armazenados forem utilizados. Ele terá o direito de contraditar, ok? O parágrafo 4º do artigo 9º também foi inserido pela Lei 13.964 e ele vai dizer pra gente: os condenados ou condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo. Quais são os crimes? Os crimes dolosos com violência grave contra a pessoa e os crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Então, os condenados por esses crimes que não tivesse sido submetido à identificação de perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Então, foi condenado por crime doloso com violência grave contra a pessoa, ou por um crime hediondo previsto no artigo 1º da Lei 8.072 de 90, vai ingressar no estabelecimento prisional e fazer o exame de perfil genético. Se não tiver feito, fará durante o cumprimento da pena, nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei 7.210 de 84. Os parágrafos 5º, 6º e 7º, que também foram trazidos pela Lei 13.964, foram todos vetados. E nós temos o parágrafo 8º do artigo 9º, que esse não foi vetado, vai dizer o seguinte: constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação de perfil genético. Então, o agente condenado, ao ingressar no sistema, já vai ser submetido ao exame de perfil genético. Se ele não fizer quando ingressar, vai ser feito durante o cumprimento da pena. E se ele se negar, isso vai constituir falta grave nos termos do parágrafo 8º do artigo 9º da Lei 7.210 de 84, ok? Bom, pessoal, comete, portanto, falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que se recusar a submeter ao procedimento de identificação do perfil genético. Inclusive, isso foi inserido, além de estar no parágrafo 8º do artigo 9º, isso agora consta do inciso 8º do artigo 50 da Lei 7.210, que é o artigo que trata das faltas graves, né? Bom, então, além dessa alteração no artigo 9º, e dessa inclusão no artigo 50 da Lei 7.210, essa lei sofreu outras alterações no seu artigo 52, que eu vou ler aqui para vocês. Agora, as alterações trazidas pelo legislador no artigo 52, ele tem uma nova redação e diz o seguinte: a prática de fato previsto como crime doloso
constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. O artigo 52, né, desde o advento da Lei 10.792 de 2003, ele passou a trazer no nosso ordenamento jurídico o regime disciplinar diferenciado. A sua redação em 2003 era a seguinte: a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e sujeita o preso ou condenado à sanção disciplinar sem prejuízo da sanção penal. Essa era a sua redação originária da Lei 7.210 de 84. Em 2003, essa redação originária foi alterada pela Lei 10.792 e passou a dizer o seguinte: a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e quando ocasiona, aí começou a diferença, e quando ocasiona subversão da ordem de disciplina interna, sujeita o preso provisório ou condenado, sem prejuízo à sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Qual é a redação que nós temos hoje? É bem parecida, só que ele fala: sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal ou regime disciplinar diferenciado. Tá claro? Então aplica-se hoje aos nacionais e aos estrangeiros a possibilidade da inserção no regime disciplinar diferenciado, ok? Essa é uma grande novidade. O parágrafo 1º de 52, também alterado pela Lei 13.964, vai dizer: esse regime será feito de acordo com as seguintes características. Inciso 1. Inciso 1. Duração máxima de 2 anos sem prejuízo da repetição da sanção por nova falta grave na mesma espécie. Percebam que antes ele dizia duração máxima de 365 dias, de 360 dias, sem prejuízo da repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena aplicada. Essa era a redação antiga. Qual era a redação antiga? Que o RDD poderia ter duração máxima de 360 dias, sem prejuízo de repetição, se houvesse sanção por nova falta grave da mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena. Como que tá agora? Duração máxima de 2 anos, sem prejuízo da repetição da sanção por nova falta da mesma espécie. Ele não fala a respeito de 1/6 da pena, ok? O inciso 2, recolhimento em cela individual. Isso já existia a possibilidade na redação antiga. O inciso 3, visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Teve alteração? Claro que teve. Como era a redação antiga? A redação antiga era visitas semanais e não quinzenais, de 2 pessoas, sem contar as crianças, com duração de 2 horas. Então agora não tem esse sem contar as crianças e não é mais semanal, é quinzenal. É visita quinzenal de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objeto por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. A quantidade de horas permanece a mesma, ok? O inciso 4 dizia: o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. Hoje o inciso 4 diz o seguinte: o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupo de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Então agora ele tem direito a banho de sol e não apenas isolado, ele pode ficar em grupos de 4 presos, desde que esses presos não façam parte do mesmo grupo criminoso, ok? Inseriu agora o inciso 5, nós não tínhamos o inciso 5. O inciso 5 vai dizer: direito do preso à saída da cela, entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Então ele agora, pelo inciso 5, tem direito à entrevista sempre monitorada, tá? Exceto com seu defensor. Quando é com seu defensor, ela não é monitorada.
privada, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo autorização judicial em contrária. O inciso 6 também foi acrescido ao artigo 52 e diz fiscalização do conteúdo de correspondência. Então, tá no RDD, vai ter fiscalizado o conteúdo da sua correspondência. E também foi acrescido o inciso 7 para dizer a participação em audiências judiciais preferencialmente será por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente preso. Então, se ele está inserido no RDD, é ideal que a sua participação em audiências seja feita por meio de videoconferência, ok? Acrescido aí também, né, o parágrafo 1º do artigo 52. O parágrafo 1º vai dizer: o regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, hoje aos nacionais e aos estrangeiros. Inciso 1, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, ok? Então, o regime disciplinar diferenciado será aplicado aos presos provisórios ou condenados que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, sob os quais recaiam fundada suspeita de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa, milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Olha só, se você analisar o artigo 52 caput, ele vai dizer que o RDD, ele é imposto àquele criminoso que pratica fato previsto como crime doloso ou que pratica falta grave, quando isso ocasionar subversão de ordem ou disciplina interna. Então, a prática de fato previsto como crime doloso, que constitui falta grave, e quando ocasiona a subversão da ordem ou disciplina interna, o preso nacional ou estrangeiro será inserido no RDD. Contudo, entretanto, todavia, o parágrafo 1º do artigo 52 hoje trouxe a possibilidade do preso ser inserido no RDD independentemente da falta grave ou da prática de auto de subversão. Por quê? Porque ele vai dizer pra gente que aos presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros que apresentarem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, ou sobre os quais recaiu fundadas suspeitas de envolvimento e participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave, eles poderão ser inseridos no regime disciplinar diferenciado. Isso é uma novidade que nós não tínhamos anteriormente, ok? Até porque o parágrafo 1º do artigo 52, ele antigamente, antes da lei 13.964, ele dizia o seguinte: o regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal da sociedade. Ele só tinha isso. Hoje ele vai dizer que pode ser aplicado a esses que apresentem alto risco à segurança do estabelecimento penal e da sociedade, né, como está no inciso 1, mas foi acrescido o inciso 2 para dizer sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento, organização criminosa, associação criminosa e milícia privada, independentemente da prática de falta grave, ok? O parágrafo 2º foi revogado e o parágrafo 3º vai dizer pra gente: existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido no estabelecimento penal federal, prisional federal. Então, será imediatamente submetido ao estabelecimento prisional federal aquele autor de crime que tenha liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, ok? O parágrafo 4º vai dizer, nas hipóteses dos parágrafos anteriores, esse parágrafo foi incluído pela lei 13.964, ele não existia anteriormente, ele vai dizer, nas hipóteses dos parágrafos anteriores, 1º e 3º, já que o 2º foi revogado, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por 1 ano, existindo indícios de que o preso... Então, a gente já sabe que o RDD agora é por 2 anos, né? Como a gente viu lá no artigo 52, a duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo da repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Aí vem o parágrafo 4º e diz pra gente, na hipótese dos parágrafos anteriores, o RDD poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade, então nem precisa de uma nova falta grave, tá claro?
ou que ele mantém os vínculos com a organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerando também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e o resultado de tratamento. Percebam, gente, que aqui no artigo 52, inciso 1, ele traz pra gente o prazo de duração da RDD, 2 anos, ok? Pode ser esse prazo prorrogado? Pode ter novamente o RDD? Pode, porque ele vai dizer duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição de sanção por nova falta grave da mesma espécie. Então, se ele pratica uma nova falta grave, ele pode de novo ser inserido no RDD, tá claro? Agora, o que o parágrafo 4º está trazendo pra gente é a possibilidade de prorrogar sucessivamente por mais um ano o período do RDD sem que haja falta grave. Basta que se comprove que o preso continua apresentando risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou para a sociedade. Basta que se comprove que o preso continue mantendo vínculos com a organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerando-se o seu perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário, ok? O parágrafo 5º vai dizer, na hipótese prevista no parágrafo 3º, o que diz no parágrafo 3º? Que existindo indício de que o preso exerce liderança de organização criminosa, associação, milícia privada, ou que tem atuação em 2 ou mais estados da federação, o regime será obrigatoriamente cumprido no estabelecimento prisional federal. Aí vem um parágrafo 5º que diz, em relação ao que dispõe o parágrafo 3º, o RDD deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar o contato do preso com membros da sua organização criminosa, associação criminosa, milícia privada ou de grupos rivais. Então, se ele está já iniciando o cumprimento da pena no estabelecimento prisional federal, deverá-se ter um cuidado maior com esse preso para que ele não tenha contato com outra organização criminosa, associação criminosa, ou aquela mesmo que ele pertence, ou com grupos rivais, nos termos do parágrafo 5º. Então, aquela saída que ele pode ter para tomar banho de sol durante 2 horas com mais 4 presos, tem que se tomar um cuidado maior ainda para que esses 4 presos que estejam juntos não façam parte da mesma associação criminosa, da mesma organização criminosa, da mesma milícia privada ou de grupos rivais, ok? O parágrafo 6º vai dizer o seguinte, também incluído pela Lei 13.964. A visita de que trata o inciso 3 do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário. A gente viu no artigo 52, inciso 3, que o preso inserido no RDD terá direito a visitas quinzenais de 2 pessoas por vez. Lembra disso? Essa visita, segundo o parágrafo 6º, ela será gravada, ok? Parágrafo 7º. Após os primeiros 6 meses de RDD, o preso que não receber visita de que trata o inciso 3, aquela visita quinzenal de no máximo 2 pessoas, poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês por 10 minutos. Então, após 6 meses inserido no RDD, o preso que não receber visita de que trata o inciso 3 do artigo 52, aquela visita quinzenal, ele poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico com uma pessoa da família 2 vezes por mês apenas, ou seja, se fosse quinzenal ele também teria contato 2 vezes por mês e por 10 minutos, ok? E essa, é claro, essa gravação, essa conversa, ela será gravada nos termos aí da lei, nos termos do parágrafo 7º, né? Bom, além do artigo 52, nós tivemos uma alteração relevantíssima na lei de execução penal, que é o artigo 112, que trata da possibilidade de progressão de regime, né? O artigo 112, ele vai dizer pra gente o seguinte: a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. Então, hoje, a lei 7.210 de 84, ela trata da progressão de regime de
todos os crimes, sejam eles hediondos ou não. Como você bem sabe, a Lei 13.964 de 2019, ela revogou o parágrafo 2º do artigo 2º da 8.072 de 90, que tratava, né, da progressão de regime nos crimes hediondos equiparados. Hoje, inclusive, os crimes hediondos equiparados terão a norma em relação à progressão de regime esculpida e prevista e regulamentada aqui no artigo 112 da Lei 7.210 de 84. Então, agora, para progredir de regime, o preso tem que ter cumprido ao menos, vou ler para vocês, no inciso 1, 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, é primário, crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, para que o agente cumpra a pena e progrida de regime, ele vai ter que cumprir no mínimo 16 meses, 16% da pena que lhe foi imposta, ok? O inciso 2 vai dizer 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, o crime não tem violência nem grave ameaça à pessoa e o agente é primário, cumpre quanto tempo? 16% da pena. O crime não tem violência nem grave ameaça contra a pessoa e o agente é reincidente, cumpre quanto tempo? 20% da pena. Agora, e se o agente for primário, mas o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa? Aí ele tem que cumprir 25% da pena. Então, é primário, não tem violência nem grave ameaça, 16%. É reincidente, não tem violência nem grave ameaça o crime, 20%. É primário, tem violência ou grave ameaça o crime, 25%. É reincidente e o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, aí tem que cumprir 30%. Vai decorando, hein? 16% se primário e sem violência ou grave ameaça à pessoa. 20% se reincidente o crime não tiver violência nem grave ameaça à pessoa. 25% se o agente for primário e o crime tiver violência ou grave ameaça contra a pessoa. 30% se o agente for reincidente e o crime tiver violência ou grave ameaça contra a pessoa. Agora, 40% se o apenado for primário e o crime for hediondo ou equiparado. 50% se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte se ele for primário. Então, praticou crime hediondo ou equiparado, quantos por cento da pena eu tenho que cumprir se eu for primário? 40%. E se eu for primário, mas tiver praticado um crime hediondo ou equiparado que tenha resultado morte, aí eu tenho que cumprir 50% vedado o livramento condicional. Crime hediondo ou equiparado que resultou morte, eu tenho que cumprir 50% da pena sendo eu primário, vedado o livramento condicional. Também vai cumprir 50% o apenado condenado por exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Então, se você faz parte de uma organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado e você exerce o comando individual ou coletivo dessa organização criminosa, tem que cumprir 50% da pena. Condenado pela prática do crime de construção de milícia privada, tem que cumprir 50% da pena. Então, quando você vai ter que cumprir 50% da pena? Quando você for primário e praticar um crime hediondo ou equiparado que resulte em morte. É vedado o livramento condicional. Terá que cumprir 50% da pena quando você exerceu o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. E vai ter que cumprir 50% da pena quando você praticar o crime de constituição de milícia privada. O inciso 7 do artigo 112 vai dizer: cumprirá 60% da pena se o apenado for reincidente e praticar crime hediondo ou equiparado. Se ele é primário e pratica crime hediondo ou equiparado, 40% da pena. Se ele é reincidente, 60% da pena. Se ele é primário e o crime hediondo ou equiparado resultou à morte, 50% da pena. Agora, ele vai cumprir 70% da pena se ele for reincidente e o crime hediondo ou equiparado resultar em morte. Vedado também o livramento condicional. Se é primário, pratica crime hediondo ou equiparado e resulta morte,
ele cumpre 50% da pena, vedado o livramento condicional. Se é reincidente e o crime hediondo equiparado resulta a morte, ele cumpre 70% da pena, vedado o livramento condicional. Parágrafo 1º do artigo 112. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. O que quer dizer isso? Para se obter a progressão de regime, eu tenho que satisfazer o critério objetivo, que é o tempo de cumprimento da pena, e o critério subjetivo, que é ostentar bom comportamento carcerário atestado pelo diretor do estabelecimento prisional. Ok? O que mudou totalmente foi o tempo. Só para relembrar, cumpre-se 16% da pena se primário e o crime não tiver violência nem grave ameaça. 20% se reincidente e o crime for praticado sem violência ou grave ameaça. 25% se primário e o crime tiver violência ou grave ameaça. 30% se reincidente em crime com violência ou grave ameaça. 40% se primário e condenado por crime hediondo ou equiparado. 50% da pena se primário e condenado por crime hediondo ou equiparado que tenha resultado morte, vedado, nesse caso, o livramento condicional. 50% da pena se o agente exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. 50% da pena se o agente foi condenado pelo crime de constituição de milícia privada. 60% da pena se reincidente praticar crime hediondo equiparado. 70% da pena se reincidente praticar crime hediondo equiparado que resulta a morte, vedado o livramento condicional. Nas duas hipóteses que resultou morte, no hediondo equiparado é vedado o livramento condicional. Em todos esses casos, o agente só poderá ter a progressão de regime desde que atestado bom comportamento carcerário pelo diretor do estabelecimento prisional. Cuidado que não existe norma que veda a progressão e se houver, ela é considerada inconstitucional. O STF já se manifestou sobre isso no ano de 2006, quando tratou da inconstitucionalidade da vedação de progressão de regime da Lei 8.072 de 90. Antes da Lei 13.964 de 2013, nós tínhamos 4 hipóteses de progressão de regime. A regra geral existia que se cumprisse 1/6 da pena e o bom comportamento carcerário, era o que dizia o artigo 112 da LEP. A exceção prevista na Lei 8.072 de 90 exigia, a Lei de Crimes Hediondos, que se o agente praticasse crime hediondo fosse primário, ele tinha que cumprir 2/5 da pena. Se fosse reincidente, ele tinha que cumprir 3/5. E nós tínhamos a exceção prevista para mulher gestante ou mãe de criança ou deficiente. Ela exigia que cumprisse 1/8 da pena, né? Que foi mantido aí nos parágrafos 3º e 4º. O artigo 112, parágrafo 3º, foi mantido, e o 4º também. Ele diz o seguinte: no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime serão cumulativamente. Inciso 1, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente e ter cumprido 1/8 da pena. Então, se a mulher gestante ou mãe de criança ou pessoa com deficiência, ela, para progredir de regime, ela pode cumprir apenas 1/8 da pena, desde que ela tenha cometido crime sem violência